já observou como que cresceu a quantidade de pessoas adoecidas? Quando a gente olha ao nosso redor, quantas pessoas estão sofrendo com ansiedade, com estresse, quantas pessoas, não estão dormindo de forma adequada, não têm um sono reparador, quantas pessoas com problemas intestinais, quantas pessoas com doenças autoimunes, com alguns tipos de câncer, quantas pessoas com doenças crônicas, hipertensão, diabetes, enfim. Tudo isso é reflexo da nossa alimentação. A nossa alimentação tem sido uma alimentação muito tóxica. Os alimentos mudaram muito, a forma como a gente também consome esses alimentos mudou bastante e tudo isso reflete na nossa saúde. Porque é através da nossa alimentação que nós fornecemos o combustível necessário para o nosso corpo. E se nós não damos um combustível de qualidade para o nosso corpo, nós potencializamos ali processos inflamatórios, nós modificamos a nossa imunidade, que é a nossa linha de proteção, e tudo isso acaba refletindo na nossa saúde. E quando nós falamos de combustível, é importante que você entenda o que é glicose e o que é insulina, para assim a gente dar continuidade. A glicose, ela vem da nossa alimentação, dos carboidratos que nós consumimos. Todas as vezes que você come um alimento que vira açúcar na corrente sanguínea, o teu cérebro libera essa informação e chama a insulina, que é o hormônio que vai lá pegar esse açúcar e colocar dentro da célula para gerar energia. É algo que nós precisamos. E qual é o problema hoje? Nós estamos comendo o tempo inteiro. A gente não passa uma hora e meia, já come de novo, bica alguma coisa. E esse excesso de glicose faz com que essa insulina tenha que estar indo lá trabalhando o tempo todo. E aí, com o passar do tempo, essa insulina fica cansada. Ela já começa a não ir lá o tempo todo. E aí, quando você faz exame de sangue e vai dosar, você observa que seu exame de glicemia, de açúcar no sangue, constou lá que o açúcar está elevado. E que provavelmente você esteja aí com resistência à insulina. Sua insulina cansou. Ela não está conseguindo ir lá tirar todo esse excesso de açúcar. A célula já está sobrecarregada. E quando essa célula está sobrecarregada, você começa a acumular gordurinha no fígado, gordurinha no corpo, gordura visceral e uma série de outras consequências que esse excesso de açúcar no seu corpo, porque o seu corpo tem um limite e você está dando muito mais do que o limite que ele tolera. E outra coisa, essa insulina, quando ela passa lá tantas vezes, ela começa a ficar cansada e é o que nós chamamos de resistência à insulina. Quando ela está cansada, que se você não cuida, pode evoluir para o diabetes. E muitas pessoas hoje, nesse processo, de que nós temos um acesso tão fácil à alimentação, abriu a geladeira, tem um docinho, lá em cima da pia, já tem ali um pão, ou você liga, delivery entrega na sua porta ali uma pizza, um hambúrguer. Essa facilidade, esse excesso no consumo de carboidratos, principalmente os carboidratos simples, que são aqueles carboidratos que passaram pelo processamento. Então, são as farinhas brancas, que perderam ali os nutrientes vindos da natureza. Hoje tudo são as farinhas, É tudo muito processado, tudo muito cheio de toxina, de conservante. E o nosso corpo sente todo esse impacto. E quais são os principais perigos desses picos de insulina? De você estar o tempo todo comendo, acionando, chamando essa insulina. Esses picos de insulina em excesso, causados principalmente pelo beliscar, o comer o tempo todo, principalmente carboidratos simples, como eu falei, bolos, pães, tortas, doces, sucos, refrigerantes. Tudo isso sobrecarrega o teu corpo. E aí aumenta a ansiedade, aumenta a compulsão, aquela vontade, o pensamento o dia inteiro em comida, você come logo depois, já quer comer de novo. E
principalmente a vontade de comer alimentos doces, aumenta a questão da insônia, a sua memória, o teu corpo fica inflamado, interfere na tua imunidade, interfere no teu humor, interfere em como o teu corpo responde ou não ao emagrecimento, porque a insulina, ela é um hormônio estimulador da fome e estimulador do acúmulo de gordura, principalmente a gordura visceral. Então, esse pico de insulina, esse excesso no consumo de carboidratos refinados, de carboidratos simples, faz com que o teu corpo seja machucado diariamente. E quais são as principais estratégias para você estabilizar, achatar essa curva de insulina, evitar esses picos que vão machucando o teu corpo? Em primeiro lugar, fazer o funil. Saber que você tem que se alimentar na ordem correta e combinar os alimentos certos para que você consiga fazer com que esse açúcar dos carboidratos não chegue tão rápido na tua corrente sanguínea. E como você faz isso? É como se fosse aqui. Por isso que eu chamo de funil, como se fosse uma pia. E nessa pia você precisa respeitar a seguinte ordem. Primeiro você consome as fibras, em segundo lugar você consome as proteínas e em terceiro lugar, em último lugar, os carboidratos. Quando você inicia qualquer refeição comendo o carboidrato primeiro, o pão, o arroz, o macarrão, a batata, a mandioca, a farinha, a farofa, você já estimula o teu cérebro e a sua fome aumenta. Por quê? Esse carboidrato, ele começa a digestão aqui na nossa boca. E já dá o pico de insulina. A informação já libera a insulina, o hormônio que vai aumentar a sua fome. Agora, se ao invés de você consumir esse carboidrato pelado, sozinho, você veste esse carboidrato e come esse alimento na ordem correta, você evita esse pico de insulina e todo esse estrago. Então, fazendo aqui o funil, tá aqui o funil, você começa consumindo o quê? As fibras, através do quê? Dos vegetais, as folhas verdes, alface, couve, rúcula, espinafre, acelga, dos legumes, jiló, quiabo, berinjela, chuchu, cenoura, pepino, tomate. Então, essas fibras, nosso corpo não digere. E aí, fica aqui, ó, faz um funil, como se fosse uma pia. Esse carboidrato, quando ele vem sozinho, essa água desce e estimula a insulina. Mas se dessa pia você coloca aqui as fibras em primeiro lugar, essas fibras formam um gel que filtra o açúcar, que filtra as gorduras, protege o teu corpo. Em segundo lugar, você consome as proteínas, ovos, queijos, as carnes e a proteína vegetal, feijão, grão de bico. E por último, sempre por último, é que você vai consumir os carboidratos. Arroz, macarrão, as farofas, mandioca, batata, a batata doce, a batata inglesa. E depois, por último, a fruta. Que a fruta, ela da onde nós temos ali a frutose, que é açúcar. Então a fruta é boa, você pode consumir, ela tem vários nutrientes, vitaminas, minerais importantes, mas sempre, por último, e sempre vestida. Ela entra no grupo dos carboidratos. Então nunca você vai consumir o carboidrato sozinho, pelado, porque ele vai estimular a insulina e você vai sentir muita fome. Então respeite essa sequência, essa ordem, esse funil, aonde você consome sempre o F de fibras em primeiro lugar, depois o P de proteína e depois, por último, os carboidratos. Outra estratégia muito eficaz para evitar esses picos de insulina é consumir uma colher de sopa de vinagre de maçã, o orgânico, aquele comprado em casas de produtos naturais. Essa colher de sopa de vinagre misturada à água antes ali de você consumir as suas refeições. O que eles observaram nos estudos? Por exemplo,
Eles monitoravam, né, com aquele aparelhinho para ver como que respondia esses picos de insulina dependendo do que a pessoa consumia, e eles observavam. Por exemplo, quando você consome uma fruta, que é um carboidrato, né, sozinho, você tinha o pico de insulina. Quando você consumia essa colher de chá de vinagre de maçã misturado à água, eles observavam que não havia esse pico, que essa insulina era estabilizada. Então isso também é uma estratégia para você adequar aí a sua rotina. E outra estratégia que os estudos mostraram que possui efeito muito benéfico, consegue estabilizar esses picos de insulina, é após alguma refeição, você se manter ativo 10 minutos. Então, por exemplo, você consumiu ali algum alimento, não conseguiu vestir esse alimento, você pode fazer 10 minutinhos de caminhada. Ou nós mulheres, né, a gente acaba de almoçar, ao invés de já ir deitar, vai lá organizar tudo na cozinha, se manter ativa. Isso apresentou vários benefícios. E uma observação importante, evite sucos. O suco, você jogou fora ali toda a fibra da fruta e ficou apenas o açúcar, a frutose, que é um tipo de açúcar que o teu corpo estoca em forma de gordura. Então, consumiu açúcar ali em forma de frutose, vai virar gordurinha no seu corpo. Então vamos lá, recapitulando. Nunca consumir o carboidrato sozinho. Sempre vestir esse carboidrato. O carboidrato sozinho é como se fosse essa água descendo de uma vez, essa cascata, sem a proteção. Esse pico de insulina, essa pancada que você recebe, ela te dá uma queda de energia. Por isso, muitas pessoas, quando acabam de comer ali um pratão de macarrão, um hambúrguer, sentem aquela moleza e logo depois já começam a ter fome. Você já observou que quando você começa o dia comendo ali um pãozinho, sozinho, daqui meia hora, uma hora você já está com fome? Por quê? Essa pancada, essa insulina de uma vez, esse pico de insulina, estimula a tua fome. Eu considero esse um dos principais e um dos piores sintomas. Sabe, você está com fome o tempo inteiro, o tempo todo pensando em comida, desejando algo doce. Não é à toa que hoje as pessoas têm comprado tanto essas canetinhas caríssimas, né, que prometem milagres no emagrecimento. O que aquela caneta faz? Aquela caneta, ela faz com que o hormônio insulina baixe. E aí, quando o hormônio insulina está baixo, o que acontece? Você sente menos fome. Você passa a queimar gordurinhas. E se essa insulina está o tempo todo tendo esse pico, você vai sentir cansaço, você vai ficar com apetite lá nas alturas, o que vai tornar o teu autocontrole pior, vai te dar compulsão, ansiedade, sabe? Aquela sensação assim de zumbi durante o dia, teu raciocínio não funciona direito, baixa a tua libido, potencializa a inflamação e é a porta para diversas outras doenças. E agora, de forma prática, como que você vai combinar, como que você vai vestir esses carboidratos nas suas refeições? Por exemplo, no café da manhã, o que geralmente as pessoas fazem que é errado, que estimula essa insulina. Começa ali com um pãozinho com manteiga, um cafezinho com açúcar. Ou um cuscuz com manteiga, ou um achocolatado, ou uma tapioca vazia, uma tapioca pobre e um cafezinho com açúcar. Pico de insulina na veia. Isso vai acabar com o seu dia, você vai passar o dia inteiro sentindo todos os efeitos dessa cascata de glicose na sua corrente sanguínea. Se por outro lado, você começa o dia fazendo funil, e aí pela manhã geralmente a gente não consome fibras, né? O couve, o alface. Então, você pode consumir pelo segundo item do funil, que são o quê? As proteínas. Então, você começa o dia ou pelos ovos, ou pelo frango desfiado, a carne desfiada, ou pelo queijo, para depois você consumir o carboidrato. Dessa forma, você vestiu o carboidrato, você evita o pico de insulina e todos os sintomas que isso causa em você. E no almoço, ao invés de começar pelo arroz, pela farofa, beliscando a batata, comendo um salgadinho ou tomando suco, um refrigerante, que vai estimular a tua fome, você começa pelo F, fibras.
prato divino, prato de Deus. Então faz um prato de mato, de folhas, de legumes. É o funil que você vai estar fazendo. E capricha nesse prato, não é aquela rodelinha de tomate, uma folhinha de alface. Por quê? Nós temos uma quantidade mínima diária recomendada pela Organização Mundial de Saúde no consumo de fibras e a gente consome muito abaixo. Aí o intestino preso. Aí esse pico de insulina, porque você precisa desses alimentos, dessas fibras, porque são essas fibras, essa peneira, que vai evitar com que o açúcar dos carboidratos, a gordura desses alimentos impactem negativamente na tua saúde. Então capricha, cria o hábito. Se você desejar, coloca o caldinho de feijão ali em cima para dar um sabor. E aí, depois que você consumiu esse primeiro prato, o prato divino, aí você vai montar o seu segundo prato, que é onde você vai comer, em segundo lugar, as proteínas, que são as carnes, os ovos, o feijão, que também é uma proteína vegetal, e em último lugar, os carboidratos. O arroz, as farofas, a mandioca, a batata, a lasanha e, de sobremesa, as frutas, que também entram no grupo de carboidratos. Então, você pode consumir a sua fruta, mas encaixa ela após uma refeição em que você fez esse funil. Aí tá tudo bem. E o lanche da tarde é onde as pessoas geralmente mais erram. Por quê? Come ali um salgadinho, uma bolacha ou, uma fruta sozinha. E esse carboidrato pelado estimula a insulina. E aí o que acontece? Essa pessoa chega no horário do jantar muito mais faminta. E é o horário onde geralmente nós acabamos exagerando, perdendo o controle. Então esse lanche ele tem que ser o quê? Vestido. E aí você pode combinar, antes de você consumir a fruta, o carboidrato, uma proteína, o iogurte primeiro, depois a fruta. Ou se você quer praticidade, compra uma proteína, existem várias aí, o whey ou a proteína vegana que eu prefiro, ou a proteína também excelente à base de colágeno. Aí você toma essa proteína em pó com água, depois que você vestiu, forrou, fez o funil, aí você consome a fruta. E outra opção, ao invés de comer a fruta também sozinha, ou uma bolachinha, um pedaço de bolo, você pode colocar uma boa fonte de gordura antes, que também as fontes de gordura também fazem esse funil. E aonde você consegue boas fontes de gordura? Nas castanhas. Então, coloca ali, por exemplo, 2, 3 castanhas. Depois você vai lá e consome seu pedacinho de bolo ou a sua fruta. E quando você começa o dia com o café da manhã, depois um almoço, depois um lanche da tarde, em que você foi estimulando um hormônio que aumenta a tua fome, imagina como que você vai chegar à noite. Você não vai conseguir ter autocontrole. E associado, a essa fome que vai estar intensificada, você tem ali as emoções, o cansaço do dia, a geladeira, com várias tentações. E outra coisa, à noite o nosso metabolismo desacelera, a nossa digestão é mais lenta. Então, você vai o quê? Acabar exagerando e acumulando. Por isso muitas pessoas hoje estão com aquela barriguinha, porque comem de forma errada e comem em maior quantidade no horário da noite, porque a regra nós temos que ter um café da manhã de rainha, um almoço de princesa e um jantar de mendigo. Então, a menor quantidade, à noite, a gente come a metade. E se você não faz esse controle, se você começa o dia e dá continuidade consumindo alimentos que estimulam a tua fome, vai ficar muito mais difícil você conseguir emagrecer, vai ficar muito mais difícil você conseguir perder gordurinhas. E quais são os benefícios de você controlar essa glicose, de você controlar essa insulina? Gente, eu considero, para mim, um dos maiores benefícios. Você ter a sensação de energia, de disposição. E você não sentir o tempo todo fome, vontade de comer, tá o tempo todo pensando em comida. Agora, os benefícios são infinitos. Principalmente, melhora o teu humor, melhora a tua qualidade do sono,
melhora estresse, ansiedade, melhora a tua imunidade, reduz esse processo inflamatório que abre as portas para diversas doenças. Enfim, quando você passa a equilibrar, usar o nosso método SAC, saber como comer, a ordem certa, como vestir esse carboidrato, como combiná-lo, como montar as suas refeições, aí sim, você muda a sua saúde, você destrava o teu corpo e você passa a colher todos os benefícios. Você passa a ter uma vida totalmente diferente.